postal interno. Como a gente, durante todos esses anos de convívio, a gente sempre comenta que podemos montar coleções com selos relativamente modernos, de uma coleção interessante de história postal. A gente tem um pouco de conhecimento através do próprio Xavier, de montagem de coleções, e a gente se admira cada vez que vê. Então, Xavier, fique à vontade. Antecipadamente, parabéns pela montagem e pelo estudo. Fique à vontade. Boa tarde. Obrigado. Hoje eu não vou precisar de microfone, né, Igor? Não. Tem que falar mais alto? Também não. Mais alto. E posso usar o martelinho agora, né? Tá bom. Então é isso aí. Pessoal, essa coleção não é inédita, ela já foi mostrada aqui na SPP, acho que em 2002. De lá para cá, esporadicamente, eu tenho apresentado. E ela foi objeto de um artigo publicado num boletim da SPP, de abril de 2002, inclusive a capa com o ministério, na época que eu era altamente, não tinha modéstia nenhuma em apresentar uma coleção na capa do boletim, mas isso são falas passadas. Eu vou me dizer o seguinte: como eu fiz esse artigo e ele é mais ou menos reflete o que está aqui, eu vou me dedicar a ler aqui um pouquinho. Se tiver muito enfadonho, a gente para e eu volto a falar. Bom, essa série de recursos econômicos do uso postal interno é a série mais longa dos selos regulares modernos. Isso estava dizendo em 2002. Foram 15 valores, como todos vocês sabem, emitidos entre 1980 e 1985, com valores faciais variando de 2 cruzeiros a 2.000 cruzeiros, em período de uma inflação moderada, se considerarmos o que viria pela frente. Sua qualidade gráfica é boa, muito boa, apesar de serem selos unicolores. Eram impressos em rotogravuras e os últimos 6 valores são gravados em talho doce, com belos resultados. O seu design, com a palavra Brasil na vertical, foi inovador e suscitou reclamações na época, porque colocado o selo na vertical, a imagem do recurso ficava, na maioria das vezes, em posição errada. Aí já foi diferente. A boa qualidade de sua impressão não permitiu o aparecimento de muitas variedades. São conhecidos apenas o casulo branco, no valor de 30 cruzeiros, que é o selo da sericultura, que é este selo aqui. E tonalidades de cor diversas em alguns outros valores. Picotagens deslocadas são conhecidas em alguns valores, mas não com a frequência com que aparecem em outras edições. É, contudo, no aspecto de sua utilização postal, que esta série se torna verdadeiramente interessante. Desde o aparecimento de seus primeiros valores em 18 de abril de 1980, até a retirada de circulação dos últimos valores em dezembro de 87, decorreram mais de 7 anos e 18 alterações de tarifa postal, além da supressão de centavos em 1º de janeiro de 85 e a mudança da moeda nacional de cruzeiro para cruzado em 28 de fevereiro de 86. Tendo por base as tarifas postais vigentes nas datas de emissão de cada valor, é possível determinar as ocorrências das múltiplas possibilidades de franqueamento com os diversos valores da série, quer sejam franquias isoladas, até aqui, franquias mistas com valores da própria série ou com valores das séries anteriores, tipos e profissões e cifras 2. Essa das cifras é aqui. E até mesmo com a série que viria depois, que é a série do patrimônio histórico. Um pouco difícil de acontecer. O quadro de ocorrências possíveis, os quadros de ocorrências possíveis, que eu vou aqui,
foram montados aqui e mostrar aqui. Os quadros de ocorrências possíveis foram montados a partir das datas de emissão de cada valor e dos valores dos portes mais usuais da tarifa vigente na ocasião da emissão. Foram considerados como portes mais usuais: o primeiro, o segundo, o terceiro e até o quarto porte das cartas simples, das cartas registradas e com AR, aviso de recebimento, os primeiros, segundo e terceiro portes de impressos tipo 1 e tipo 2, e o porte de cartões postais, que durante aquele período eram diferentes do porte das cartas simples. Tinha um porte especial para cartões postais. Na observação dos quadros, surge a descoberta do porquê da existência e da relativa raridade de certos valores e de certos franqueamentos. Por exemplo, o selo de 4 cruzeiros, o bilho, que está aqui, esse aqui, foi o primeiro valor emitido, junto com o selo de 34 cruzeiros, que é o cacau. 34 cruzeiros do cacau. Aqui, vocês sabem qual é o cacau. 34 vai aparecer aqui no local, possivelmente nos pontos vistos. Cruzeiro tipo que eu queria mostrar, 4 cruzeiros com cacau, que era o porte de registro. Então era fácil, era R$ 4 do porte e 34 do registro. Aí, estes valores atendiam o primeiro porte nacional e a taxa para registro da tarifa daquela data. Uma franquia isolada do 34 cruzeiros era impossível acontecer, porque não tinha o porte de registro sozinho. E mesmo depois se observa o quadro das ocorrências possíveis, ou seja, mesmo posteriormente, ele não podia acontecer se a gente segue rigorosamente esse quadrinho aqui das ocorrências possíveis. O mesmo aconteceu com o famoso 42 cruzeiros do soja. Ele foi emitido em 1º de dezembro de 80 para atender a taxa para registrado da nova tarifa de 5 cruzeiros. Então, o 42 soja sozinho, ele é impossível de acontecer somente com o 42 reais. Está no último, sorte. Não, lá em cima. Está lá em cima. Aqui é o último. Ele 42. E quando ele sozinho não podia acontecer. Então, pagando a taxa de registro de 7, já com o selo da série subsequente, aliás, da série subsequente, sim, dos recursos dos tipos e profissões. Pagando 47 horas. Ele sozinho não podia acontecer. Isso se deve a que essa coleção, eu fiz aqui uma observação que eu vou, onde eu falo da rigorosa obediência ao porte. Eu não, como material, eu acho que não sei se eu pulei isso daqui, que eu queria dizer o seguinte: era um material muito famoso. É aqui que eu digo. Vale observar que quando se afirma a impossibilidade de certo franqueamento, considera-se para isso a obediência rigorosa aos portes vigentes, não se admitindo nessa coleção excesso ou falta para determinado porte. Não tem nenhum selo, nenhuma carta dessas que esteja com 1 centavo a mais ou 1 centavo a menos do que o valor do porte estrito, do porte feito aqui. Estudiosos de história postal e até mesmo de alguns catálogos admitem uma variação em relação ao porte correto de mais ou menos 10%. Você admite que 10% a mais ou 10% a menos no valor do porte, porque eu sei que não tinha troco, o correio no lado do troco, mas e assim mesmo. Contudo, aquela observação que eu queria, contudo, para este tipo de material,
fácil e abundante, principalmente na época em que foi colecionado, de valor comercial quase nulo, pode-se exigir rigor com a exatidão da hipótese. E é isso que eu sou, rigoroso naquilo. Não entra mesmo. Tanto é que não entra, que eu digo que o 42 de soja não podia estar sozinho, e, no entanto, eu tenho uma peça daqui dele sozinho, o porte isolado do 42 soja. Acontece que ele tem o porte, na verdade, era R$43. E como selo de 42, ele não entrou na coleção. Certo? Mas foi um erro? Hã? A criação desse selo foi um erro? Não. A criação desse selo de 42. Ele foi feito por porte de registro da tarifa de 5 cruzeiros. Só que quando ele foi... Você falou que não tinha porte para ele? Ele sozinho não. Então. Mas aqui ele não estava pagando ele estava pagando um porte, era o segundo porte da tarifa de 25 cruzeiros. Era o segundo porte aqui, se você chega aqui nessa tabela, a coleção só tem sentido com essas tabelas, viu? Se você chega aqui, o 42, ele era o segundo porte, R$42, era R$43, ele era o terceiro porte da tarifa de 43. Devia ter criado o selo de 43. Devia ter sido criado o porte de R$43. Talvez um erro. Não, eles fizeram ele como registro. Então você tem que botar o selo normal, mais ele como registro. Ele foi emitido para pagar o registro, que era R$42, e o selo de 5 fazia o porte de R$47. Tá. Mas na tarifa de setembro de 82 a março de 83, exatamente R$43 era o valor do terceiro porte de uma correspondência simples. E esse valor moral então, 42, estava faltando um real. Por isso é um cruzeiro. Mesmo assim circulou. Circulou sim. Circulação destes selos com valores distintos é fácil. O problema é você restringir. Porque se você não faz uma exigência dessa, isso não tem fim. Você não consegue fazer uma coisa. Ô, Xavier, é cruzeiros, né? Não é real, né? Hã? É cruzeiro. É cruzeiro, não real, mas a gente já está aí com quanto? 20 anos, né? Trabalhou isso, não é? 25 anos de real. Hã? 42 pau. Pau, isso. 42 paus. Então. Montamos uma coleção sobre este assunto ainda no ano de 87, último ano da vigência da série Recursos Econômicos. No entanto, o saudoso mestre Carlota Jasco saudou entusiasticamente nossa apresentação, considerando-a um novo caminho para se fazer, com poucos recursos, boa filatelia e história postal. Está lá no boletim da SPP de dezembro de 87. A minha montagem foi inspirada em uma magnífica coleção de história postal francesa, exposta na Brasiliana de 83, chamada Les Affranchissements Composés de Septembre 1871. Aí preciso falar o nome direito. Os cortes complementares complexos, né? Compostos de setembro de 1871, onde eram mostradas as diversas possibilidades de porteamento naquele mês, durante a Guerra Franco-Prussiana, com as eleições disponíveis naquele momento. É claro que eram somente peças clássicas maravilhosas, mas a ideia de fazer algo semelhante com material moderno ficou. É isso aí que eu vi lá e que fiquei fascinado só com coisas impressionantes de filatelia francesa. Coleções semelhantes podem ser montadas escolhendo-se qualquer emissão e até mesmo um único valor de uma emissão, escolhendo-se um período de tempo, estudando as tarifas postais vigentes no período escolhido e juntando material. A minha coleção, em sua fase inicial, restringiu-se apenas ao uso postal no regime interno, pelo motivo óbvio de ser o material mais fácil de ser obtido, e restrita inicialmente a franquias isoladas, franquias duplas, múltiplas e mistas, de no máximo 2 selos. Existe um desafio enorme com as possibilidades de franqueamento em combinações com 3 selos ou mais.
E além disso, a ampliação para o uso postal no regime internacional, aí sim um material mais difícil de ser obtido. Eu quero ressaltar isso. Esta coleção é de selos isolados, rigorosamente dentro do poste, franquias duplas, rigorosamente dentro do poste, franquias múltiplas, de vários selos, de 3 selos ou mais, rigorosamente dentro do poste, eu gosto de salientar. Depois, franquias mistas de 2 selos, aí é aquele negócio, você fixa um selo e vai ver o que é que acontecia com os outros selos. Todas essas, franquia mista de 2 selos da própria série, mista de 2 selos da própria série. Aqui começa franquias mistas de 2 selos com selos da série tipos e profissões. Fixa o valor mais baixo aqui e veja o valor de 15, o valor de 27 e por aí vai. Na sequência depois, onde o soja se encaixa. E aqui as franquias mistas com selos de 2 selos da série que se seguia, que era a série dos números, cifras. Eu chamo de cifra 2, porque tive uma cifra 1 de 1970 e poucos. O famoso 220 sozinho, isolado, não existe. E isso que eu considero bem difícil, que é o patrimônio, 2 selos, um patrimônio e um selo da série que se seguiu a essa que é a série do patrimônio histórico. E aqui, para não deixar dar um pouco Dentro do porte? Dentro do porte. Tudo, qualquer peça aqui. Dentro do porte. Tá, exatamente dentro do porte. O porte aqui era de 2,50. Cruzados, já era cruzado. 2,50. E aqui, para dar uma palazinha para o colecionador de franquia mecânica, né? Tem as franquias mistas como um selo de franquia mecânica, um selo e a franquia complementando. Uma peça que acho que é interessante, esse grupo de 6. Senhores, outra coisa, essa coleção é um dos exemplos que eu fiz de que é possível você fazer uma coleção horizontal e uma coleção vertical, segundo os conselhos do nosso mestre Biagio Mazeu, que fazia isso. Ou seja, o que quer dizer isso? Você faz uma coleção de 80 quadros, que ela é especial, ela cabe numa exposição competitiva, e você tem material para muito mais do que isso. O que você faz? Você tem uma folha aqui, que eu vou fazer um exemplo de várias delas aqui. Tem uma folha aqui, que eu chamo de folha 30, e esta é a folha 30A. Ela praticamente é a mesma coisa, são os múltiplos, mas são 4 peças diferentes, eu escolhi para mostrar só 2. Isso você pode fazer a exaustão, todas as letras do alfabeto. Tem mais uma aqui, eu vou continuar nessa daqui também. Isso era mais possível com selos que eram mais comuns, o uso mais comum, os 100 cruzeiros. Então você tem o 33A, a folha B e a folha C. Tem um selo a mais na peça, não vai deixar de colocar a peça. Não mostra para os amigos só, mas não mostra para os juízes. Os juízes não aparecem. Isso também, com as franquias vistas, com as peças bonitinhas, principalmente aqui. Então, basicamente é isso, gente. E aqui eu tenho as tabelas, é uma tabela dos portes, isso que eu falei, é a tabela dos portes vigentes, com cada uma das 3, primeiro, segundo, terceiro e quarto porte, com a R e registro e AR, os tipos de impresso e a tarifa de cartão postal. Em determinado momento deste período, ela era diferente, sempre foi diferente. Porte de cartão postal é diferente. E aqui tem a possibilidade de franqueamento. Eu cruzei os valores faciais de 2 cruzeiros até 2.000 cruzeiros e aqui também. E as possibilidades de cruzando com a data da emissão e data da vigência da tarifa. E fui marcando aqui. Os verdinhos são estão aí na coleção. Ainda falta um bocado de coisa. Possibilidade de franquia isolada. Isoladas e
duplas. Duplas e mistas. Duplas e mistas, está aqui todas elas. E nessa outra tabela tem a das franquias com as outras séries. A mesma coisa, mistas com as franquias. E estava tentando fazer isso aqui, mas não deu tempo. E como a gente já está ficando um pouco mais para lá de Bagdá, comecei a errar e aí teve que colocar, porque não dá, pequenininho. E é isso aí. Vocês querem comparar, querem checar para ver se está tudo rigorosamente. Se tiver uma, eu dou um doce. Eu dou uma coleção. Paga uma aí. Outra coisa, algumas peças que chamam a atenção. As franquias isoladas desse selo aqui, que é realmente difícil, né? Outra coisa, o selo de 2 cruzeiros, franquia isolada só era possível ter uma franquia isolada no selo de 4. O selo de 2 e de 3 não tem chance de franquia isolada. Isso por quê? Porque amarra a data de emissão com a data da tarifa, data que a tarifa foi alterada. É um trabalho super interessante, dá para fazer e eu tenho material e vou fazer com a outra série que é menor, a série do Cifra 2. Porque aí vai ficar patente o selo que eu acho que é um dos selos mais raros no Brasil sobre carta. Eu brincava até que eu era capaz de trocar um olho de boi por um 220 sozinho, isolado. Sozinho isolado é pleonasmo. Sozinho, de acordo com a tarifa. Que é esse selinho lá, aquele verdinho. Esse verdinho aqui. Ele sozinho dentro do tarifa. Por que isso? Porque eu estou falando agora de outra série, não mais dessa coleção. Este selo, era pedido para o primeiro porte nacional, de 220. A inflação estava comendo adoidado. O Correio, para não aumentar as tarifas, ele fez um artifício que de vez em quando faz, diminuiu o peso, o escalão de peso. Em vez de ter uma carta com o primeiro peso de 20 gramas, ele passou para 10. Nada pesava 10 gramas, né? Era uma coisa que... Resultado, só uma correspondência bancária, um extrato bancário, é que tinha isso. E essa tarifa passou pouco tempo, menos de um mês, que esse selinho ficou valendo como primeiro porte. O primeiro porte nacional, isolado dentro da tarifa, com esse rigor que eu tenho aqui. Não tenho, nunca vi. As pessoas às vezes, querendo mexer comigo, fazem uma montagem qualquer. Tem primeiro dia de circulação e tudo mais, mas circulação que é bom, nada. Então isso aqui é muito, muito difícil ele sozinho. E essas combinações aqui, tem uma coisa aqui de 1050, isso aqui, um porte de 1050 cruzeiros. R$1.000 o selo, mais 50. O camarada colocou lá o 1050. Esse tipo de combinações, mas eu acho fascinante e é barato. Xavier, qual foi a última data que você viu o recurso econômico sobre a carga? Eles foram começar, eu falo Mas assim, depois que ela vai, por exemplo, tem aquele caso lá esse caso aqui. do patrimônio histórico, né? Junto com Eu acho que por aí, viu? Depois disso deve ter sido. Mas eu tenho muito. Outra coisa aqui, eu não tenho as franquias mistas de 3 selos, porque é uma loucura. Eu tenho que fixar 2 e correr com 1. Acho que eu não vou fazer. Não vou fazer. Eu prefiro pegar outra série e fazer coisa parecida, mais restrita do que. Ou então deixar pro amigo. Carta social. Hã? Carta social. Não existia carta social aqui nesse tempo. Nesse tempo não existia. Mas eu usei. Hã? Eu usei como Você? usando esse. O nosso amigo está confessando os seus pecados. É uma das nossas. Mas os pecadilhos infantis de colecionador é o fato. Ele usou isso para circular carta social. É o ônus que se paga por um país maluco com colecionador maluco e quantos padrões monetários. Depois disso daqui, minha gente, depois do cruzado, vem o cruzado novo, volta para o cruzeiro, passa para o cruzeiro real e até que chega no real.
Outra coisa super interessante, eu gosto muito desses desafios, destas coisas baratas. Flores. Flores, aí. Flores tem Eu lamento somente, hoje, somente parece que são, não sei se são 10 motivos ou 12 motivos. E Serem 50 tarifas bonitos, postais diferentes. É uma coisa eu lamento hoje que eu não fiz. Eu acho que eu ainda, se eu tiver tempo, eu ainda vou. A próxima é a cifra. Senhores, Tá bom. obrigado. Você já expôs essa coleção de forma competitiva? Já, mas no tempo. Acho que deve só um tipo de participação. Mas por isso é que eu deixei de coleção em coleção competitiva. Mas ela é uma coleção de história postal. Ela cai na. Eu acho que toda vez acho que eu Sim, porque ela é de um período de utilização desse selo. Ela só vai até ela ser. As diferenças de porte, as evoluções do porte, aquela coisa é história postal. Então porque o Reinaldo tinha lá primeiro, quando eu discuti com ele a respeito do Maquinho, de montar uma coleção de história postal daquele selo, ele falou, não, se você pode portear uma correspondência com outro selo, então ela já não é história postal. Né? Então, mas aí a gente bateu na tecla e realmente é história postal com a utilização de determinado selo. Né? Ele não poderia pôr, por exemplo, aí no meio um selo comemorativo. Não tem nenhum, é só o selo. É Só esse selo. Ela é história postal na forma mais pura de você interpretar. É isso aí. Muito bom. Muito bem, tudo bem. Parabéns. É barato, porque se encontra isso ainda de você. Tem que ser seletivo e garimpar, né? Garimpar. Ainda hoje no eBay eu fico catando aqui, quando eu vejo uma coisa diferente, eu vou lá catar também, segundo dia, isso é muita coisa. Eu vou lá catar e esse daí eu compro. É barato. Não, é barato. Essa é a grande vantagem. Vamos, Xavier, vamos tirar a fotinha aqui, peraí. Depois. Tá, lá. Primeiro. Muito. Palavra de encerramento, Xavier falou. Essa é uma coleção barata. Qualquer um pode começar a fazer história postal, fazer uma coleção temática, né?